Amém. Graça e paz ao seu coração. Graça e paz ao seu coração. Amém. Muito bom, né? Tô feliz com Jesus, né? Eu devo, na última vez que eu estive aqui, eu devo ter falado um pouquinho a respeito de como que eu endireitei, né, nas veredas, né? Lembra que eu contei que a minha esposa, minha adorável Carol, me acertou com um jab de direita? Lembra disso? Pois é, ela está lá, ó. Levanta a mão lá. Olha lá, a responsável por tudo isso aí, né? Tá lá ela, o Benjamin, a Rafa, os meus amigos que estão me vendo, pastores, apóstolo, muito obrigado pela confiança. E estou muito feliz, né? Pega a sua Bíblia então, vamos meditar na palavra. Abra lá em Gênesis capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1. Eu quero trazer uma ministração ao seu coração, uma meditação que eu tenho já há alguns anos. E quero poder compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. Né? Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vou repetir. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pai, eu te dou graças por essa noite. Obrigado por cada alma que ouviu o teu chamado. Obrigado por aqueles que estão nos ouvindo via internet. Tecnologia é sua. Que isso alcance mesmo corações distantes. Obrigado pelas almas que disseram sim. Conduza tudo isso. Quero entregar toda a igreja nas mãos do teu Espírito, que é o ministrador por excelência. Todos que estão aqui, Senhor, são seus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. A Ti entregamos as nossas expectativas, as nossas ansiedades. O Senhor tem o controle de tudo. Deus nunca perdeu, Senhor, nunca perdeu o controle de nada. Tudo é Teu. Nós somos Seus. O mundo é Seu, as nações são Suas. O sistema de saúde é Seu, a economia é Sua, a política é Sua. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso executor. E basta uma palavra sua, Senhor. Uma palavra sua. Tudo isso muda. Nós estamos findando mais um dia. Mas o que seríamos de nós sem a sua bondade, misericórdia e justiça? Muito obrigado, Senhor. Quando eu meditei em Gênesis 1, verso 2, apóstolo, eu fiquei imaginando como deveria ser essa cena. E olha que eu gosto, como um bom escritor, eu gosto de vasculhar, imaginar. Mas em oração eu entendi que o escritor de Gênesis, né, segundo a teologia, foi Moisés, narrado por Deus. Eu acredito que Deus deve ter dado detalhes para ele. Moisés deve ter visto coisas maravilhosas. No entanto, eu fiquei observando assim, um pouco curioso. Eu tenho 20 anos de conversão. E chegou numa certa altura do meu ministério que eu entrei em crise. Eu costumo dizer que são as crises de fé. E eu tentava sempre assim formalizar um processo
a respeito de como que Deus nos vê. Tentei encaixar de uma maneira mais sistemática, né? A teologia sistemática. Eu odeio teologia sistemática com todas as forças da minha alma. Sou teólogo, estudo, mas teologia sistemática é ruim demais. Tentar sistematizar a pessoa de Deus. E eu tentei catalogar, dimensionar como que Deus nos vê, quais são os critérios que Ele tem para fazer o que fez hoje. Como? O que Ele vê, o que Ele observa, né? Aonde é que Ele vai? E no meu direito de estudante questionei, falei, Deus, como que funciona isso? Então Deus me deu Gênesis 1 e 2. E mostrou assim esse ponto de, né, embora nós tenhamos ali toda a configuração da criação dos céus e da terra, eu compreendi a maneira aonde o Espírito vai, o que ele anseia, o que ele busca. Jesus reforçou essa minha loucura teológica, dizendo, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. E folheando a Bíblia, eu encontrei no livro de Mateus esse espelho de como Deus não tem esse conceito, esses preconceitos doidos, essas leis malucas nossas, como que Ele não considera assim alguns erros nossos. Salmo 103, verso 10 diz, né, Ele não nos trata como nós deveríamos ser tratados, porque assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, assim como um pai se compadece do filho, Ele se compadece de nós, porque lembra que a nossa estrutura é pó. Salmo 103, do 10 ao 14. E é no livro de Mateus que eu quero compartilhar com vocês essa dinâmica poderosa, que carinhosamente eu chamo do chamado da graça. A graça. Quando você olha a cruz, quando você estuda a ciência da cruz, se é que assim eu posso colocar, na cruz você vai achar 4 atributos do caráter de Deus. Você vai achar a ira dele. O pecado nos afastou, e Ele, como um Deus santo, não tolera o pecado, é uma ofensa ao seu caráter santo. Então a cruz tem como princípio do caráter de Deus a ira. Nós éramos para sermos consumidos vivos diante da sua santidade. Romanos 3 diz que o pecado, o salário é a morte, estamos destituídos, falidos. A ira de Deus se acende. A ira precisa de uma resposta, então entra no jogo a justiça. Salmo 89, 14 diz, a base do seu trono é justiça e juízo, as suas sentenças são 100% confiáveis, os seus conselhos são 100% equilibrados. A justiça de Deus se acende. A justiça precisa de uma resposta. Então Deus olha para o nosso coração miserável e entra em cena a misericórdia. O profeta disse que as misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. E a misericórdia aponta para uma das maiores simbioses, das maiores ciências, aponta assim para os processos inexplicáveis, que a Bíblia chama de graça. A graça. E no livro de Mateus, no capítulo 1, você vai ver a personificação da graça. Como que Deus nos olha, como Ele não faz acepção, como Ele nos enxerga. A lente dele é diferente. Nós olhamos, julgamos, condenamos, expulsamos, matamos, deduzimos. Mas o amor nos amou primeiro. Ele nos olha de maneira diferente. E Jesus é a personificação da graça. É o Deus encarnado no meio de nós, no meio dos homens. O Antigo Testamento é Deus com os homens, os 4 evangelhos é Deus entre os homens, e de Atos até o dia que se chama hoje, o que vocês viram aqui é Deus dentro dos homens. Isso é graça. E lendo a Bíblia na genealogia de Mateus capítulo 1, se você quiser abrir lá, você pode abrir.
lendo a genealogia, apóstolo, indo nome por nome, pessoa por pessoa, curiosamente eu achei 5 mulheres. Um bom judeu, colocar a mulher na linhagem de Jesus, algo muito extraordinário tinha que ter. Mas quando eu fui estudar essas mulheres, eu entendi o que realmente diz, assim, um dos princípios de Gênesis capítulo 1, verso 2. O Espírito de Deus, Ele não está atrás de corações perfeitos, de almas santas, Ele não está atrás de teólogos, de grandes templos. O Espírito de Deus está pairando sobre corações sem forma e vazios. É graça. E quando eu comecei a estudar, eu achei Tamar. Mateus 1, verso 3. Tamar representa aquelas pessoas que foram traídas, enganadas. A lista de homens que vocês vão ver aqui são homens assim que todos eles têm defeito, mas quando eu achei é Tamar. Tamar representa aquelas pessoas que inconsideravelmente jamais estariam sendo listadas para representar uma igreja, para representar um ministério. Tamar representa aquelas pessoas que foram enganadas. Você vai ler a história de Tamar em Gênesis capítulo 38. O genro dele enganou ela, mentiu para ela. Curiosamente, quando nós entendemos, vemos a história de Tamar, nós vamos se identificar. Quantos de nós já não fomos traídos, enganados pela vida? Pessoas que prometeram situações para nós e vão nos esquecendo. Ela ficou viúva. O sogro dele, o genro dela, o sogro dela abandonou ela. Deixa lá. Essa mulher teve que fazer uma série de incursões para que ela pudesse ser restituída. Assim como eu e você, quantos de vocês que estão aqui ou estão me ouvindo já foram enganadas e tiveram que fazer coisas erradas, mentir, enganar, fazer situações que para poder justificar os erros. Mas eu quero dizer para você hoje, mesmo com tudo isso, a graça te chamou, ela te escolheu, ela te achou. Quando nós olhamos para Tamar, quantas vezes já não fomos enganados? Perdemos as esperanças das situações, ficamos esperando a palavra do homem lá fora, ficamos esperando as promessas feitas por pessoas falhas, erramos, cometemos sérios erros, metemos pé pelas mãos. E quando nós catalogamos, não, isso aqui jamais Deus vai escolher esse tipo de pessoa, jamais Deus vai selecionar um tipo de pessoa. Se você está aqui, queridão, é porque a graça te chamou, ela te achou. Continuando a linhagem, eu falei assim, mas eu achei Raabe, Josué capítulo 2. Tamar representa aquelas pessoas que foram enganadas e que enganaram para poder ter aquilo. Ela teve que se fazer de prostituta, teve relação errada. Por quê? Porque ela foi cobrar aquilo que foi prometido. Muitos de nós fizemos coisas erradas sim, mas o que Deus estabelece é o conserto do coração. Nós temos uma tendência horrorosa, medonha, de empurrar pessoas para fora porque não se enquadra no nosso perfil ou não se enquadra no nosso estereotipo. Deixa eu dizer um processo para você: Deus escolhe as loucas para confundir as sábias. Não importa onde você foi, o que você fez, situação que você está vivendo, a graça está te chamando. Você tem uma promessa. Ei, escute só. Quando eu estudo Raabe, Raabe significa as áreas que nós prostituímos. Quando eu trabalho cura e libertação, que é o ministério que eu desenvolvo, quando eu estudo Raabe, uma das maiores reconciliações da história bíblica é a história de Raabe. Raabe representa, olha, isso aqui é extraordinário. Nós prostituímos valores.
Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, apóstolo, que pecado é chamado de fraqueza, a verdade é relativa. Mulher quer virar homem, homem quer virar mulher. Se inverteu os processos, se prostituiu os valores. Família hoje, família moderna do século 21. Pai pode casar com filho, filho pode casar com filha, pode ter relacionamento com animais. É o conceito de família do século 21. Prostituímos valores infundados, são coisas que não se sustentam. Essa fatura vai chegar. Raabe, quando menina, segundo a história, foi doada pelo pai para trabalhar no templo de Jericó. Ela virou uma menina nova para trabalhar lá no templo de Jericó, com os deuses de Canaã. Quando ela atingiu a idade de 30 anos, ela foi afastada porque o processo se renova. A única coisa que ela sabia, além de ter sido expulsa pelo pai, ser vendida pelo pai para trabalhar como prostituta num templo, o que ela sabia fazer era aquilo. Dentro dela tinha uma ferida tão grande, mas tão grande, que ela viveu aquilo. Ela montou um prostíbulo, está lá na Bíblia, Josué capítulo 2. Ela montou um prostíbulo, era o que ela sabia fazer. Mas dentro de Raabe existia um princípio poderoso. Parece que eu estou vendo Raabe dizendo assim: quando é que isso tudo vai acabar? Curiosamente, quando Josué pediu para os dois irem espiar a terra e a Jericó, Raabe não se fez de rogada, pegou aqueles dois meninos, escondeu ela em cima das canas de linho, falou: fica aqui. Ela se agarrou nos meninos: fica aqui. Cana de linho, lá na templo que era cana de linho, linho era que fazia roupa íntima, lençol, roupa íntima, fronha, tudo para questão de dentro, em cima de um quarto, de uma cama. Linho fala de intimidade. Raabe, quando teve a chance, chamou aqueles meninos, dois, representando talvez até a igreja, o evangelho, e colocou assim: ó, passa uma noite nas minhas tribulações, veja como é as minhas noites, entra na minha intimidade. Eu não aguento mais isso. Quando os guardas vão embora, que ela desce os meninos de lá, ela falou: senta aí que eu quero te contar uma história. Raabe abriu o coração para aqueles meninos. Falou: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei quem é o Deus que vocês servem. Eu sei quem é a verdade sobre todas as coisas. A menina pregou para os pastores, lá para os espias. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu sou. Aqui eu sou como uma prostituta, mas aos olhos do Deus que você serve, eu sou como uma mulher que tem uma identidade. Para o mundo eu posso não valer nada, para o mundo eu posso ser mais uma para os homens, mas para Ele eu sou única. Me ajudem a sair dessa vida. Raabe representa os valores que nós prostituímos, até mesmo por situações familiares. Você que foi expulsa de casa porque engravidou cedo, se enfiou nas drogas, teu pai te expulsou, no medo dele, na agonia dele, mandou você embora. A única coisa que você sabe fazer é enganar, mentir, prostituir valores. Se deitou com vários homens, se envolveu com muita coisa errada, mas a graça hoje está te chamando e está dizendo assim: deixa eu entrar na sua intimidade, deixa eu ver como é que você é por dentro. Você não é isso, existe muito mais por trás desse negócio. Você não foi feito assim. Raabe representa as áreas de prostituição dentro de nós, valores que nós enganamos, manipulamos, somos rotulados. Ela disse: não é assim que funciona. E ela disse: eu sei quem é Deus, eu sei quem é a verdade. A minha vida não é assim, a família não é isso não, pessoal. Não é desse jeito que a coisa vai acabar. Tem que pôr ordem nesse negócio. Jesus nunca perdeu o controle das situações. Esse oba-oba que nós estamos vendo aí, essa bagunça que nós estamos vendo aí, vai chegar uma hora que Deus vai cobrar essa fatura. O Covid nada mais foi do que o freio de Deus para a nossa realidade. A igreja estava fora do caminho, as famílias estavam fora do caminho, estava tudo fora do caminho. O Covid veio, colocou pai e filho, falou: senta aí, você vai conhecer o que teu filho come, o que teu filho estuda e o que o teu filho vê. Está na hora de nós colocarmos um freio nesse negócio. Mas não há problema, não há pecado, não há imundícia que a graça não restaure. O sangue dele nos justifica, a verdade nos justifica.
Chame ele para a tua intimidade. Conversa fiada é essa. É assim, vai continuar assim. Para com isso. Nós nos prostituímos, enganamos. Quando ela teve a chance, a apóstolo falou: não, fica aqui. Fica aqui. Deus está falando ao seu coração hoje. Você que prostituiu, talvez você não foi uma Tamar que foi enganada, mas você foi expulsa de casa, levado fora dos valores. Você errou tanto, que o teu estilo de vida virou um prostíbulo, só mentira, só engano. Jesus não viu você assim. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sem forma e vazio. Então eu achei Ruth. Prepare para chorar. Ah, Ruth. Quando você estuda, a história de Ruth foi tão poderosa, mas tão poderosa, que tem um livro na Bíblia com o nome dela. Essa mulher teve um posicionamento extraordinário, que ela mudou todo o conceito geracional dela. Lá em Gênesis 19, na destruição de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver uma fatalidade horrorosa de Ló com as filhas. Nascem 2 filhos, Amon e Moabe. Na nossa linguagem nós chamamos que são os filhos das perversões. Amon e Moabe se tornaram 2 nações que foi o espinho no calcanhar de Israel. Você pode reparar que todos os problemas de ordem moral e sexual na nação de Israel está atrelado a Amon e Moabe. Amon e Moabe. Quando Davi adulterou em 2 Samuel 11 contra os filhos de Amon. Quando Balaão foi fazer o processo lá de amaldiçoar a nação, ele mandou os filhos as meninas dos moabitas para desvirtuar o coração dos israelitas. Tudo que era imoral, tudo que era perversão, tudo que era assim, que desviava o conceito moral, Amon e Moabe. Israel tinha, como essas 2 nações, inimigos terríveis. É como se nós trouxemos para o dia de hoje. Eu lembrei de uma história, se você me permite, que aconteceu com um pastor. Olha como as nossas moralidades, os nossos padrões, né, acabam até afastando pessoas. Esse pastor, ele me contou, quando eu morava em São Paulo, ele disse que ele estava voltando da igreja, depois do culto de oração de sexta-feira, e ele tinha 2 caminhos para chegar na casa dele, o mais longo e o mais curto. O mais longo ele tinha que andar uns 3 quilômetros a mais, o mais curto ele tinha que passar por dentro de um inferninho. Era uma rua onde tinha muitas boates e motéis. E como ele estava cansado, já era sexta tarde, tarde da noite, ele passou, falou: vou cortar por aqui. Antes de sair da igreja, fez aquela oração gospel: me cubra com teu sangue, aquela coisa toda. E entrou numa sexta-feira, 11 horas da noite, aquilo estava cheio de gente na rua, homossexuais, tinha lá prostitutas, drogados, viciados. E ele caminhando em sentido casa, e ele ia orando: ninguém me pare, ninguém me pare, ninguém me pare. Quando ele, no meio do caminho, uma moça pulou de uma porta lá e pulou na frente dele, agarrou ele pelo paletó. Disse assim: pastor, fala comigo, eu preciso conversar com o senhor. Na religiosidade dele, ele falou: tira a mão de mim, não, para aí, não é assim. E foi embora e largou a mulher ali. A cabeça dele já começou a entrar em parafuso: será que alguém me viu? Será que algum irmão da igreja me viu? E agora, o que vão dizer para mim? O que vai acontecer? Chegando em casa, a mulher que estava com o prato dele na comida, esperando ele comer. A mulher conhece o varão, conhece o marido. Ele sentou, deu umas 2 garfadas, puxou de lado o prato. A mulher olhou ele e falou: o que aconteceu? Falando de Ruth, falou: nada. Foi, deitou, trocou de roupa, deitou, virou na cama de um lado, do outro. A mulher olhou e falou: o que aconteceu, homem? Eu te conheço, o que houve? O que está te tirando a paz? E ele com medo de contar para a mulher, que a mulher brigasse com ele. E ele não deu jeito, aí ela não aguentou, falou: fala logo o que houve. E ele falou: sabe aquele trecho? Falou: sei. Sabe que lá tem, sei.
Eu estava vindo por ali, uma daquelas meninas pulou em mim, me agarrou pelo paletó e queria falar comigo. Na hora eu já não fiz nada com ela, não fiz nada. Ela falou assim: levanta da cama, seu covarde. Põe a roupa agora e vamos voltar lá. Ele levou um pacto. Agora, a mulher dele falou para ele assim: você veio para os doentes, te conheço, você jamais ia fazer qualquer coisa com essa moça. Vamos agora. Aí voltou. Chegando na rua, estava lá os giroflex da polícia e da ambulância. E aquele Deus nos acuda. Ela foi. O que aconteceu? Uma moça lá falou assim: você não é um pastor que passou aqui horas atrás? Ela falou: sou eu. Falou: pois é, eu vi a moça te parando aqui, pastor. Cadê a moça? Está dentro do camburão lá, morta. Ela subiu o quarto e disse assim: se o pastor, que é um homem de Deus, não quis me ouvir, ninguém mais pode me ouvir. E ela se suicidou. As nossas moralidades. Ruth vivia isso. Morava em Moabe ou em Amon, afasta. Não queremos essa pessoa. Manda embora. Eu fui diácono da Assembleia de Deus muitos anos. Você quer ver a minha alegria? Eu até deixava para ver quando os bêbados entravam na igreja. Os bêbados entravam, eu deixava só para ver o barulho. Falava: que coisa gostosa, agora o culto vai. Um belo dia essa moça casou. Os maridos morreram. A nora dela, Noemi, ficou tão amargurada, tão azeda, que ela chegou a mudar até o nome. Eu me chamo Sara, amarga. Ela estava indo embora, voltando para Belém, saindo da terra lá de Ruth. As duas noras dela, né, Ruth e Orfa, na divisa da cidade. Noemi virou e falou assim: voltem, porque eu não tenho mais filho, não tenho mais nada. Vou embora. Orfa chorou, abraçou a sogra e foi embora. Voltou para a terra. Ruth continuou. Eu lendo o livro de Ruth, eu fiquei pensando: Deus, por que essa menina não foi embora também? Não insistiu? Por que ela insistiu? Por que ela insistiu? E aí Deus me trouxe à memória a oração dela. Noemi falou assim: vai embora, Ruth, saia daqui. E ela disse: não, eu não tenho mais filho para você, Ruth, vai embora. Ela falou: não, que a morte me separe de você, mas eu não te largo. E quando você vê a oração de Ruth, parece que eu estou vendo ela repetindo a oração de Noemi lá na terra de Ruth, na terra da vergonha, da perversão, do pecado. Ruth diz assim: olha, aonde você for eu vou, o que você fizer eu faço, o que você comer eu como, aonde você dormir eu durmo. Mas eu não posso deixar de querer conhecer esse Deus que você serve, porque o teu Deus passa a ser o meu Deus. Parece que Ruth está dizendo para Noemi: Noemi, eu lembro as madrugadas que você orava, dizendo assim: Senhor, muda a minha história, me tira desse lugar. Eu lembro, Noemi, quando você orava pelos filhos seus, dizendo: Senhor, dá um jeito nesses meninos, abençoa minhas noras. Não, eu não lembro quando você dizia: Deus, muda a nossa história. Ruth significa aquelas pessoas que já perderam a esperança de mudança. Hoje a graça está dizendo: se você vir eu te dou, se você me aceitar eu te levanto, se você quiser eu te levo. Tem o céu para nós. A graça está dizendo: eu te quero, eu quero você. Quando você estuda lá João capítulo 21, apóstolo, quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? 3 vezes. Nós interpretamos ali que Jesus está dizendo para curar ele das 3 negações que ele fez, mas eu vou mais além. Jesus está dizendo assim: Pedro, você me aceita de volta?
Você quer cantar para mim de volta? Você quer chorar comigo de volta? Você quer andar comigo de volta? Você quer pregar comigo de volta? Você quer cantar para mim de volta? Você quer ser meu novamente? O Espírito de Deus fala no meu coração que tem Ruths aqui. Ele te tira de lá. Você já foi evangelizado. Você tem testemunho. Ruth se casou com Boaz. Ruth representa aquelas pessoas que viveram um passado tão terrível. Sabe aquelas pessoas que são assim extremamente rotuladas. Isso não vai para lugar nenhum. Isso não vai prestar para nada. Mas hoje Deus está dizendo: eu vou trazer você daí, eu vou tirar você da terra da vergonha. Eu vou reavivar os dons que há em ti. Se pela tua rebelião você foi para a terra da vergonha, se pela tua mentira você se enfiou em furada, se pela tua rebelião você acabou fazendo coisas erradas, escolhas erradas, preste bem atenção, hoje a graça está dizendo: aonde você estiver, eu vou atrás de você. Aonde você for, eu vou atrás de você. Não interessa o que você fez, o buraco que você se enfiou, eu entro lá e te tiro. A graça está te chamando, está querendo você novamente para entrar na linhagem do Salvador. Não importa onde você foi, Ele te chama de volta. Ele te quer de volta. Aonde não há pecado, não há vergonha. Aonde não há pecado, não há vergonha. Ela se jogou aos pés e diz: me redima, me tira desse peso. Ruth representa essas pessoas que estão na terra da vergonha. Foi lindo a história dela. Não é à toa que ela está na Bíblia. Ela se jogou aos pés e falou: joga teu manto sobre mim, me cubra com a tua graça, me tira dessa vergonha. O Espírito pairava. Em Mateus capítulo 1, verso 6, eu achei uma outra mulher. A coisa dela foi tão terrível que nem o nome dela aparece. Aquela que foi mulher de Urias, Betseba. Betseba representa aquelas pessoas que fizeram tudo certo, mas um vacilo dela acabou com a história. Você nasceu na igreja, você tem uma família estruturada, você teve até um ministério, você conhecia os processos, conhece as verdades dentro do seu coração, mas um erro seu, o adultério, pessoas que adulteraram. Betseba, a história de Betseba é uma história muito triste. E o adultério traz feridas que demoram a cicatrizar. E a graça hoje está dizendo assim: você está com vergonha até de dizer o seu nome. As pessoas não querem nem falar de você, mas você foi lembrada. A graça lembrou de você. Aquela que adulterou, aquele que adulterou, o adúltero, sem vergonha. Eu sei do que eu estou falando, que eu passei isso e fiz a minha família passar isso. Vocês estão vendo aqui? Já falei. Eu adulterei. Eu acabei com a minha família. Dia 18 agora eu faço 12 anos de casamento. Mas os primeiros 4 anos de casamento foi terrível. A vergonha explodiu há 10 anos atrás. Eu era assim, pastor, um santão, fazia tudo certo. Eu era tão cabeça de coco, que eu tinha na minha mente assim: eu podia errar segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta eu já tinha que consagrar, porque final de semana eu ia pregar nos púlpitos.
A minha esposa teve um aborto, perdemos uma menina de 7 meses na barriga. Consequências talvez das minhas escolhas. Dificuldade financeira, porque adultério traz morte financeira, traz doença, traz destruição, vergonha. Deus pegou e levantou a minha saia. Eu era uma Betseba que escondia as coisas. A minha esposa não tinha identidade, era a esposa do pastor. Mas quando eu fui descoberto, quando as minhas vergonhas vieram à luz, boa parte do ministério que eu estava queria a minha cabeça. Com razão. Onde já se viu uma coisa dessa? Os pastores na qual eu ia viraram assim as costas, mas é natural que a gente tolera uma pessoa que fuma e droga, mas não toleramos adúlteros. Você pode reparar, a pessoa cai no crack, vamos acudir, põe na casa da recuperação, tadinho. A pessoa que adultera mata ele porque ele não presta. A vergonha se estabeleceu. A minha pastora na época, a minha tia dela, me chamou, não sei se ela deve estar assistindo, a tia Cícera, me sentou na cadeira, chorou demais, e falou assim: eu quero que você entenda, Ronaldo, o prejuízo que é para o reino você parado. Olha o quanto o reino perdeu, mas eu vou cuidar de você. Achei a cabeça, vou falar o quê? Eu olhava para minha esposa, ela chorava dia e noite. De noite. Meus amigos foram tudo embora. O adúltero. Estava na casa da minha mãe, lá no bairro Alto. Chegou um amigo meu, chamado Michel, ele é pastor hoje da Nazareno, um grande pastor. Foi lá na minha casa me buscar. Ele falou assim para mim: Ronaldo, vamos, cara, eu vou te levantar, eu vou te conduzir. Eu disse: eu não quero mais, não quero mais ver esse troço não, não quero mais saber de igreja, não quero mais ver esse negócio, sabe? Cansei, chega. Os demônios, tudo, minha alma perturbada, tudo bagunçado. Minha vergonha apareceu. Deus olhou para mim numa noite de oração e falou assim para mim, eu quero compartilhar isso aqui porque talvez isso caia no seu coração. Ele falou assim para mim: olha, Ronaldo, você errou? Eu falei: errei. Você fez? Fiz. Baguncei demais, fiz muita bobagem. Meu Deus, eu não quero mais isso não. Aí Deus falou no meu coração: então deixa morrer. Deixa morrer, que eu te levanto. Falou: morra. Morra. Morra as suas convicções. Morra as suas ideias. Morra. Porque a partir do momento que você morrer, aí sim, eu te levanto. Foi assim com Betseba. Muitos que estão aqui me ouvindo, já adulteraram, ou passaram por essa ferida do adultério. Eu quero dizer com muita convicção: a graça jamais vai nos abandonar. Morra. Talvez hoje não seja o culto da vitória, mas sim o culto da derrota, onde nós temos que ser derrotados pelo Espírito para sermos ressuscitados pela graça. Morra. Para de lutar contra essas tragédias.
O Espírito de Deus está parando sobre corações sem forma e vazios. E Ele está esperando alguém que diga: haja luz. Venha. A graça diz para nós: haja luz. Uma vez fui tratar um casal, rapaz, pastor, mas aprontou demais com a menina, com a mulher. Escute, na hora que eu fui fazer o concerto, apóstolo, com os dois, ele confessou tudo para a mulher. Aqui eu vi a dimensão de graça e intimidade. A mulher é muito de Deus, perdoou o homem, falou: não, eu te perdoo, te amo, você é o pai dos nossos filhos. Eu escolhi casar com você. Eu vou entender que você realmente estava fora do eixo. E começou a ministrar o coração dele, mas até então ela não estava chorando. De repente ela parou e começou a chorar. Eu observei ela, apóstola, e ela falou assim: o que me dói, falou para mim: pastor, o que me dói, o que ele fez, o que mais me dói, não é ele ter me exposto, não é ter exposto nossos filhos, a vergonha, isso tudo passa, a graça nos levanta. Mas o que mais me machucou, e que isso precisa ser sarado em mim, e olhou bem nos olhos dele e disse assim: é que você deu a outra pessoa aquilo que era só meu e seu, a nossa intimidade. Foi isso que mais me machucou. Como você pôde permitir que outra pessoa visse aquilo que era só meu? E assim nós fazemos com Jesus. Somos Betsebas da vida, adúlteros espirituais, porque nós damos a outros deuses aquilo que só Deus deu para nós. Permitimos que outras pessoas entrem em lugares que só Jesus entra. Permitimos que outras pessoas vejam aquilo que só Jesus pode ver. Morra. E por fim, eu achei Maria. Maria, a esquecida. Uma camponesa de 16 para 17 anos, esquecida. Lá no cantinho, a vida dela. Gosto muito dessa temática de Deus. Eu posso ser um anônimo, mas eu não sou um esquecido, não. Eu posso ser um desconhecido para o mundo, mas eu sou sempre lembrado para Deus. Maria representa aquelas pessoas que estão esquecidas, que o ministério esqueceu, que a família esqueceu, que os pastores esqueceram, que você mesmo esqueceu de você mesma, sendo redundante. Você esqueceu que você tem um chamado, você esqueceu que você tem um talento, você esqueceu que você tem um dom, você esqueceu que você tem um propósito. Maria representa ministérios que foram esquecidos, estão jogados, abandonados no canto. E aqui eu quero falar diretamente para a liderança, com sua permissão, meu pastor, com a liderança da igreja. Deixa eu dizer um processo para você aqui. Pare de ficar se lambendo ferida, lambendo trauma. Para com isso. A igreja tem processo de cura. A igreja não é a igreja que esqueceu de você, foi você que esqueceu do papel da igreja. Não é a igreja não te serve, é você que serve a igreja. Está entendendo? Não é o reino que te serve, é você que serve o reino. Não jogue na conta do reino, da igreja, do ministério, as suas mazelas. Não jogue na conta do reino as suas frustrações. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele bate na tua porta e diz: Shalom Adonai. Você foi escolhida, você foi lembrada
tem um projeto gerando dentro do teu ventre, tem projetos sendo gerados hoje aqui. Você não foi esquecido. Para com isso. Que conversa fiada é essa? Conversa frouxa é essa? Eu sou pequenininho, ninguém me ama. Eu estou aqui esquecidinho. O apóstolo não olha para mim. Não sou chamado para nada. Para com isso. Olha aqui, eu não sei, eu não vou, não posso. Para com isso, porque esse tipo de oração nem no céu sobe. Provérbios 28:3, 28:9. Aquele que não guarda os mandamentos, nem as suas orações são ouvidas. Provérbios 11:1. Balança enganosa é a abominação ao Senhor. Provérbios 22:1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, ser estimado do que prata e ouro. Está na hora de você tomar posicionamento. Já imaginou quando Maria fosse chamada pelo anjo? Não, eu sou menorzinha, eu não consigo. Escolhe outra. Lucas capítulo 3, eu amo esse texto. Quando Lucas foi relatar o chamado de João Batista, ele começa a listar o nome de todos os grandes homens da época. Anás, Caifás, Tiberíades, está lá, como é que é o nome daqueles caras tudo lá? Tudo aqueles caras grandão. Parece que eu estou vendo, pastor, Jesus, parece que eu estou vendo Deus fazendo assim, ó. Esse não, esse não, esse não, esse aqui não. Pôncio Pilatos, não. Aí ele foi olhando, lá no deserto. Tinha um menino lá vestido com pele de camelo, comendo mel, comendo gafanhoto e tomando mel. Ele falou assim, esse aqui. E Deus olhou João lá no deserto e o chamou. Eu lido com pastores doentes, igrejas doentes, filhos de pastores doentes, missionários doentes, líderes doentes, meninos que cantam doentes, cantores doentes. Já tratei de muita gente doente. Sabe qual era a maior fala dessa turma que eles tinham em comum? Deus me abandonou, Deus me esqueceu, porque eles não deram valor para mim, porque ninguém viu o que eu faço. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridão, você está muito equivocado se você quer trabalhar para receber coisa aqui. Deixa eu só dizer um negócio para você. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. A Bíblia diz que Deus mexe com homens e mulheres maduras. Você pode até entrar no deserto, chorar como um menino, entra no deserto, chora, esperneia, mas levanta como homem. Quando Deus chamou Agar, falou assim, Agar, eu ouvi a voz do menino, agora pegue a mão do rapaz e levanta, porque eu tenho um propósito para ele. Enquanto você ficar chorando nos cantos, se dizendo assim, não é comigo, Jesus me abandonou, você nunca vai ver o propósito que Deus tem para você. Então hoje a graça está dizendo, chega dessa lenga-lenga, chega desse mimimi gospel, chega dessa conversinha fiada, levanta, porque tem um projeto sendo gerado para você, tem nações preparadas para você. Você tem que levar o nome dele às nações. Que conversa é essa? Nós aceitamos a Jesus. Olha a nossa oração. Salva minha família, Pai. Sabe como que você salva essa família? Testemunhando, boca fechada. Mas Deus diz assim, aceitou a graça? Aceitou. Qual nação que você quer que eu te dou por herança? E qual é a terra que você quer que eu te dou por posse? Nossa mente é desse tamanho. Queremos as nações, mas a gente não tem coragem de fazer uma oração para ganhar o bairro. Queremos que a graça nos enche de dons. Eu aprendi um princípio poderoso no campo missionário. Gere a necessidade, que os recursos chegam. Aprenda isso, apóstolo, com todo respeito. Gere a necessidade, que os recursos vêm. Maria representa essas pessoas, os esquecidos. Shalom Adonai, agraciada de Deus. Você foi escolhido para impactar nações. Pessoal que trabalha no SEM junto comigo, parceiro da Jocum, eu costumo dizer, eu não sou porto, eu sou plataforma, eu não seguro ninguém, eu promovo.
Se você quer ganhar o mundo, se você quer sarar a gente, quer viver a história, pode vir. Eu ensino tudo que eu sei, mais aquilo que Deus ensinar. Mas vai ganhar o mundo, vai mudar nações, vai trabalhar com gente grande, vai sonhar grande, vai pensar grande dentro de você. Você tem o maior poder da terra. Em grego chama-se dínamos, que é o poder do Pentecoste, o Espírito de Deus. E hoje Ele está aqui pairando sobre corações sem forma e vazio. E está esperando nós dizer: haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Eu vou fazer uma oração aqui. Deus está me incomodando, está dizendo assim: eu estou pairando sobre corações hoje aqui que estão sem fome e vazio. Você que está me ouvindo aí na internet, Jesus está dizendo ao seu coração: eu estou só esperando você dizer: haja luz, haja luz, né? Se você foi uma Tamar, se você foi uma Raabe, se você foi uma Ruth, se você passou pelo processo do Betseba, se você é uma Maria, hoje nós vamos dizer: haja luz. Se coloque de pé, por favor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nesta noite eu fiz aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E o Senhor grita e sussurra que o Senhor está pairando sobre corações sem forma e vazios. Existem ministérios parados aqui, Senhor. Existem pessoas que prostituíram, enganaram, roubaram. No nosso meio tem rebeldes, esquecidos, anônimos, menosprezados. No entanto, o Senhor hoje, no dia que se chama hoje, olha para nós com uma outra lente. O Senhor não está procurando doutores, médicos perfeitos, homens e mulheres que jamais erraram. Mas hoje, o dia que se chama hoje, a tua graça nos chama. Teve pessoas que aceitaram o seu nome, pessoas que vão descer as águas, mas o Senhor hoje quer trocar as nossas vestes sujas, colocar vestes novas, polir a nossa armadura. E o Espírito de Deus grita hoje: quem quer vir, venha. Quem quer vir, venha. Ainda tem vaga, Senhor. Ainda tem lugar. E hoje eu peço, Senhor, intercessoriamente por essa igreja, que o Senhor levante aqui homens que zelem pelas suas famílias, homens que protejam suas esposas, não de outros homens, mas deles mesmos, dos abusos praticados. Homens que vão pegar os seus filhos, colocar na flecha, tirar da aljava, colocar no arco e atirar para um destino. Daqui sairão homens e mulheres que vão sarar nações, restaurar brechas. Homens e mulheres, jovens e adolescentes, que vão ser respostas para o ensino, vão ser resposta para a saúde, vão ser resposta para a história, vão ser resposta para o governo desta igreja. Eu profetizo que daqui vai sair homens e mulheres que vão gerar projetos, que vão impactar os filhos, e os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos, até 1000 gerações. E o céu hoje rompe, dizendo: venha para